Caros irmãos, nós estamos nos aproximando do final do ano civil, que todos nós sabemos, né, se encerra a 31 de dezembro, mas também, e sobretudo, do final do ano litúrgico, né? A igreja ela segue um calendário que não está, digamos assim, propriamente em consonância com o calendário litúrgico no seu início e no seu fim. Basta dizer que no próximo domingo é o último domingo do tempo comum, o último domingo do ano litúrgico, e que no outro domingo, aqui a 15 dias, nós estaremos já, entre aspas, assim, no ano novo da igreja, onde nós abriremos o tempo do advento, já a nova preparação para a celebração do Natal do Senhor. E quando a gente vai se aproximando do final do ano litúrgico, né, as leituras elas começam a ganhar um tom completamente diferente daqueles que nós estávamos acostumados. Quem vem à missa durante a semana já percebeu, mas esse domingo, concretamente, está bem claro essa dimensão do final dos tempos, né, que vai ganhando pouco a pouco o lugar na nossa liturgia, em especial por causa da conclusão do ano litúrgico, que nos convida precisamente a pensar na conclusão de toda a história, né, o fim de toda a história. E todas as leituras de hoje, elas vão tocando diretamente esse tema. O profeta Malaquias, na primeira leitura, ele anuncia esse dia final, que Jesus, no Evangelho, ele vai dando mais detalhes, né? Nós estamos lendo o capítulo 21 de Lucas, e esse trecho, propriamente, ele é conhecido como o Apocalipse de Lucas. Isso porque essa literatura chamada apocalíptica, né, não está, digamos assim, restrita tão somente àquele último livro da Sagrada Escritura, mas em outros tantos livros nós encontramos trechos semelhantes que tocam no mesmo tema e que usam imagens bem semelhantes. Interessante como Jesus ele começa a falar disso, né? Não sei se notaram a ocasião que ele se utiliza como gancho para então introduzir esse ensinamento. Algumas pessoas estavam dentro do templo de Jerusalém, impressionadas com a beleza daquele local, e elas comentavam precisamente isso daí, né? Quantas e quantas, digamos assim, joias, né? Belas pedras enfeitavam aquele templo, e as pessoas ficavam maravilhadas, né? Como uma coisa tão bela pôde ser obra de homens, né? Como o ser humano conseguiu produzir uma realidade tão bonita. E Jesus, ele faz uma pergunta, né, para aquelas pessoas que estão como que de boca aberta diante do templo de Jerusalém. Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Algo que deve ter chocado um pouco aquelas pessoas, né? Um templo tão bonito, um templo feito para a glória de Deus, e Jesus vem com esse balde de água fria dizendo que vai haver um momento em que não ficará pedra sobre pedra. E Jesus ele começa então a descrever o fim dos tempos, nos alertando precisamente para uma tendência que sempre houve na história da humanidade, de pessoas que querem prever quando se dará esse momento. Inclusive, ao longo da história do próprio cristianismo, né, algumas correntes, algumas denominações cristãs até já cravaram datas de quando seria o dia do juízo final, o dia da segunda vinda de Cristo, né? Profecias estas que, ao serem anunciadas, chegava o dia e depois a gente tinha que explicar por que não aconteceu, e aí as pessoas vão fazendo cada vez mais novas profecias acerca do final do tempo, né? Mas interessante, ao ser perguntado quando se daria essas coisas, Jesus ele não responde. Ele começa, na verdade, a anunciar alguns sinais que deverão acontecer antes do fim dos tempos. Guerras, um país se levantará contra o outro, haverá fome, haverá perseguição, haverá peste. Mas aí a gente se pergunta, padre, então será que vai acontecer já já? Porque a gente liga o noticiário e um país tem se levantado a cada dia contra um outro país, vivemos em pé de guerra no mundo. Passamos agora há pouco por uma pandemia, então tivemos aqui alguma peste, doenças a todo momento, nós vemos, né, quanta gente ainda padece pela realidade da fome, ou seja, todos esses sinais, eu estou dando um checklist aqui, e está marcando tudo certinho, é sinal que o fim dos tempos já está chegando, o que é que eu preciso fazer? Não é bem isso. No fundo, propositadamente, Jesus ele colocou esses sinais, que se a gente estuda a história, em que época nós não tivemos guerras, pestes, fomes, doenças, tribulações? Absolutamente nenhuma. Porque o fim dos tempos, caros irmãos,
ele se inicia precisamente quando Jesus Cristo veio pela primeira vez. Naquele momento, começa já o fim dos tempos, a nossa preparação para a consumação da história. A salvação se realizou, agora cabe a cada um de nós aderir a essa graça salvífica que Cristo propõe para cada um de nós, sem nos preocuparmos concretamente quando o mundo material irá se acabar. Não deve ser essa a nossa maior preocupação, porque refletimos sobre isso há 15 dias atrás, no dia de finados. Muito provavelmente, nosso Senhor irá nos chamar bem antes dessa realidade acontecer, e aí precisamos estar bastante preparados para isso daí. A segunda leitura é interessante como a má compreensão dessa realidade pode trazer consequências assim meio malucas na vida de algumas pessoas. Quando Cristo disse para os seus apóstolos, para os discípulos, que ele iria voltar, ficai preparados, porque eu voltarei, não sabeis nem o dia nem a hora. Então o pessoal, ao escutar aquela mensagem, pensou o seguinte: ele subiu aos céus, mas ele vai voltar já já. Então, eu não vou nem me preocupar em trabalhar, eu não vou nem me preocupar em fazer absolutamente nada, eu não vou nem me preocupar em, lavrar lá a terra, porque de que adianta fazer isso aqui se Jesus já já vai voltar? E aí Paulo é então chamado a corrigir precisamente esse pensamento, e ele diz, de maneira bem categórica, quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ou seja, o cristão, ele não pode viver de perna cruzada, esperando que essas coisas aconteçam, porque não é o comodismo sinônimo de preparação, não é o comodismo sinônimo de vigilância, aquela vigilância ativa que nosso Senhor nos fala no Evangelho. Lembrem-se da passagem das virgens prudentes, em que umas estavam lá cuidando com as suas lâmpadas, com muito óleo, aguardando ativamente a vinda do seu Senhor, e outras que ficaram de se preparar tão somente quando o Senhor estivesse perto, aquele noivo estivesse perto para chegar, e aí elas foram todas surpreendidas. Não, a esperança do cristão, essa vigilância, ela é uma vigilância ativa, em que nós lutamos concretamente para estar sempre preparados. Paulo, ele utiliza o próprio exemplo, Nós não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Ele trabalhava para se sustentar. Trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. E aí Paulo exorta novamente, Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade do próprio pão. Paulo está falando aqui da subsistência material, pessoas que estavam se acomodando no trabalho alheio, porque queriam apenas ficar ali aguardando a vinda de Cristo. Mas a gente pode pegar esse mesmo trabalho, digamos assim, e refletir sobre o trabalho que nós somos chamados a exercer da nossa santificação. Volto a dizer, o estar preparados, o estar vigilante, é necessário um trabalho de fato. Aquela outra parábola que Jesus nos conta, Um senhor que ele vai fazer uma grande viagem e que ele quer, quando voltar, que o seu empregado, na mesma hora que ele bata a porta, os empregados abram então e comecem a servi-lo. Feliz daqueles empregados se o Senhor os encontrar trabalhando quando ele chegar. É assim que nós devemos e desejamos ser encontrados pelo Senhor, ativos, lutando cada vez mais para realizar a nossa vocação. Um ponto interessante sobre esse aspecto, Tantas imagens que podem causar um certo pavor, que Jesus nos conta nesse Evangelho, Guerras, perseguições contra os próprios cristãos, serão perseguidos, sereis presos, perseguidos, entregues às sinagogas, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus está anunciando aqui o que é que irá acontecer com quem quiser ser fiel ao seu nome. Ele está adiantando, não para causar terror, mas que a gente vá se preparando e confiando, de fato, que a gente não irá enfrentar essas tribulações todas e venceremos com a nossa própria força. Por isso que ele mesmo diz, quando tudo isso acontecer, não planejem o que irão fazer,
não pensem naquilo que vocês irão dizer em sua própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Isso aqui não é um convite a não se preparar para a tribulação, mas é que a nossa preparação ela tem que ter como fundamento a própria força de Jesus. Ele que irá nos dar força. Diante, quando o cerco apertar, o Senhor virá em nosso auxílio. Por nossas forças, nós não podemos perseverar concretamente. Por isso que temos que nos abrir cada vez mais à graça do Espírito Santo. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Quando a gente escuta essa palavra, caros irmãos, é assim que a gente começa a ver que todo sacrifício para alcançar o céu vale a pena. Aquela, digamos assim, aquela humilhação que nós recebemos no nosso ambiente de trabalho, em nossa universidade, por conta da fidelidade a Jesus, que muitas e muitas vezes pode nos entristecer, nos querer fazer desistir. Quando a gente escuta isso aqui, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Quando a gente escuta que não restará pedra sobre pedra desse mundo, a gente começa a ver o que é que realmente vale a pena lutar. Que não vale a pena a gente dedicar toda a nossa vida por uma realidade que será destruída, que se tornará pó. Esse foi o grande erro daquele personagem que nós encontramos no Evangelho, o jovem rico. Que ele vai até Jesus e pergunta: bom mestre, o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus vai e diz: olha, se quer entrar no céu, cumpra os mandamentos. Mas se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser um grande santo, que essa é a meta da nossa vida, vende tudo o que tens, dai aos pobres, que era o grande apego dele, né, a sua segurança, e me segue. Aquele homem, ele optou por não seguir Jesus. Ele optou por se preocupar com aquilo que é seu. Ele ficou, digamos assim, receoso de confiar na palavra de Jesus. Como muitas e muitas vezes nós ficamos diante das tribulações do mundo, a gente acaba esquecendo a promessa que Jesus nos fez no Evangelho de hoje. Mas o que é mais trágico, caros irmãos, é uma coisa que ninguém se pergunta, né? O que foi que aconteceu depois com aquele jovem? O Evangelho não nos conta. O que foi que ele fez da vida dele quando ele abandonou Jesus? Não sabemos concretamente, né? Mas sabemos em parte. Jesus hoje ele anuncia que não restará pedra sobre pedra naquele templo. E essa profecia, ela se cumpriu no ano 70, quando o Império Romano invade Jerusalém e destrói completamente o templo. Quem já foi a Jerusalém sabe que lá existe o Muro das Lamentações, que é só uma paredezinha que sobrou do templo de Jerusalém. Tudo foi abaixo por conta do Império Romano no ano 70. E é aqui que a gente entende a grande tragédia da vida do jovem rico. Ele deve ter se encontrado com Jesus ali por volta do ano 30 e pouco, era muito jovem, então certamente no ano 70 ele estava vivo, bem velhinho talvez. Ele devia estar olhando, né, tudo aquilo que ele construiu, aquele seu grande palácio, seu grande império, e pensando, como é muito típico, né, da terceira idade, os anos da juventude, fazendo o balanço da sua vida, né? O que é que seria de mim se eu tivesse seguido aquele homem há tanto tempo atrás, né? Onde é que eu estaria hoje? O que aconteceu com aqueles homens que seguiam Jesus, né? Eu soube que aquele Pedro morreu, que aquele João também foi perseguido, que aquele Tiago morreu também. Olha o que aconteceu com todos eles, né? Mas de repente, ele enfrentou a perca de tudo aquilo que era a sua segurança. No ano 70, volto a dizer, né? Essa profecia de Cristo se cumpriu. Não restará pedra sobre pedra. O Império Romano invade aquela cidade e acaba com tudo. Não apenas com o templo, a cidade inteira foi destruída. E ali a gente vê a grande tragédia de uma vida que não se confia totalmente a Deus. De uma vida que ela vai tão somente seguindo os seus próprios planos mesquinhos e se fecha aos planos que Deus tem para cada um de nós. Ainda que a gente possa ter construído um grande palácio, não restará pedra sobre pedra. Ao passo que Jesus ele nos chama a sermos profundamente ricos, mas diante de Deus. E essa riqueza diante de Deus, caros irmãos, nós a alcançamos
numa vida doada cada vez mais aos demais, né? Cada vez mais aos outros. Isso aqui, sim, faz a vida valer a pena. Então, nesse evangelho que nos convida a pensar no fim dos tempos, né? Nesse evangelho que nos diz que tudo isso que nós vemos em volta, esse templo, as nossas casas, né? Tudo aquilo que nós construímos com a nossa força, tudo isso, em um determinado momento da história, vai se reduzir a pó. E o que ficará de pé são todas aquelas realidades que nosso Senhor nos mandou juntar, não aqui nesta terra, mas no céu. Juntai para vós tesouros no céu, onde a traça não corrói, nem a ferrugem destrói. Isso aqui, caros irmãos, não será destruído no último dia. E essas obras são tudo aquilo que nós fazemos unidos ao Senhor, tudo aquilo que nós fazemos para os outros, né? Aqueles atos de amor que são, de fato, um grande tesouro que nós acumulamos no céu, e é isso que nós teremos para apresentar diante do Senhor na outra vida. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que nós possamos estar sempre vigilantes para esse grande encontro e que tenhamos, sim, uma vida completamente doada ao Senhor, confiantes na sua palavra, sabendo que é Ele que nos dá força para enfrentar as tribulações que decorrem da fidelidade ao seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.